Aí, ó. Então, bom dia a todos. Eu sou a professora Jéssica Notório e hoje a gente está com mais uma entrevista da nossa Trajetórias na Materiais, que é essa série de entrevistas que nós estamos fazendo para a disciplina de Mentoria e Engenharia de Materiais aqui na Universidade Federal de Lavras. Hoje a gente está com essa convidada super especial, que é a Paula Ogata. Ela estudou junto com o professor Leonardo Galo, que por sinal também está presente. Obrigada pela presença, Leonardo. Sempre prestigiando os colegas aqui. Com certeza, importante. E então a estrutura do nosso encontro vai ser assim: primeiro a Paula vai apresentar a respeito da trajetória dela, comentar sobre as experiências profissionais que ela teve, e aí, no segundo momento, a gente abre para perguntas dos alunos, tá bom? Então, sem mais delongas, Paula, pode começar. Muito obrigada pela presença, viu? Muito importante contar com seu apoio aí nesse momento. Obrigada, Jéssica, professor Leonardo também, que foi meu colega de turma, né? Vou fazer uma rápida apresentação antes de entrar aqui na apresentação. O meu nome é Paula Ogata, eu sou engenheira de materiais pela UFSCar. Eu tenho 35 anos, como vocês podem ver, sou descendente de oriental, né? De japonês, por parte de pai e mãe. Eu já me formei faz mais ou menos quase 15 anos de formada. Então, eu fico feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né, na engenharia de materiais, e poder contribuir nesse momento aí tão importante da universidade, que a gente ainda não tem muita informação de quais as possibilidades, né, de carreira. Então, acho que a minha trajetória, acho que é mais uma das muitas aí das muitas possibilidades, né. Eu sou talvez um exemplo de trajetória de uma pessoa que continuou na área, né, até hoje eu trabalho com materiais, numa empresa de polímeros. Eu me formei, me especializei em polímeros. Então, a ideia é que seja realmente um bate-papo. Eu preparei alguns slides que, infelizmente, eu vou ter que passar aqui, tentar passar a imagem pelo computador, porque eu estou pelo celular, né, devido à internet ter caído aqui em casa. Eu vou só virar a câmera aqui e tentar projetar, gravar o meu computador, tá bom? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ter uma base ali de slides para seguir. Tá. Vocês conseguem enxergar ali a tela? Deixa eu ver se eu consigo. Tá pequenininho, mas dá para enxergar. Ai, gente, que coisa, hein? Vamos ter que improvisar aqui. Bom, será que se eu virar fica melhor? Fica pior, né? Que aí acho que a tela de vocês... Ela continua vertical, aí a gente tem que virar. Tá. Assim. Então, vou tentar. Mas pode se basear na apresentação mais para você falar mesmo, fica tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui é só uma linha do tempo, tá? Que eu tinha para passar um pouco da minha trajetória da universidade até hoje. Então, eu me formei em São Carlos, como eu falei, de 2005 a 2009 eu estudei, né, na universidade. A ideia depois é passar dessa linha do tempo, é passar mais ou menos o que eu achei de mais importante em cada período, tá? Da minha trajetória, que é só uma visão geral para vocês entenderem um pouco como foi a história aqui. Então, de 2005 a 2009, eu me formei na engenharia de materiais, tive aí um período também no último ano de estágio curricular na Braskem, em Triunfo, onde eu pude ficar 6 meses, né, realmente vivendo a experiência aí de trabalhar numa empresa em outro estado também, né, no Rio Grande do Sul. Na sequência, eu fiz um trainee, tá? Me formei, eu entrei num programa de trainee de uma empresa que se chamava, na época, Hexan, especializada na produção de embalagens para cosméticos. Depois desse período de trainee de uns 2 anos, eu retornei para a Braskem, ali em 2012 até 2014, eu trabalhei na área de desenvolvimento de produto, também no Rio Grande do Sul, onde eu tinha feito estágio, né? Na sequência, eu fui para São Paulo, que daí também, para mim, é uma localização melhor, né, já que eu sou de São Paulo, então eu fui para trabalhar numa área que se chama engenharia de aplicação, também uma área técnica. Vocês vão ver que eu sempre me mantive nessa área mais técnica, né? Então, pude trabalhar com aplicações de PVC, de 2015 a 2017. E depois, nessa mesma área, eu pude também trabalhar
com outro produto, na mesma função, né, de engenheiro de aplicação, porém aí trabalhando ao invés de PVC com poliolefinas, polietileno, polipropileno, então mudei um pouco de escopo, né, de tipos de produto que eu atendia. E depois, recente, né, de 2020 até hoje, eu estou trabalhando como engenheiro de aplicação, que o nome mudou agora, virou TSD, que é Technical Service and Development, na área de poliolefinas, mas atuando mais globalmente. Então, também aumentei um pouquinho o escopo da atuação de mercado interno, né, Brasil, América do Sul, para mercado externo. Então, hoje eu trabalho também com clientes globais, tá? Basicamente foi isso. Aí, entrando um pouquinho mais a fundo, aqui eu trouxe um slide que mostra o que foi a graduação para mim, tá? Na UFSCar, começando lá desde da época da graduação. Essa época, eu acredito, né, compartilhando um pouco da minha visão, é um período que a gente tem muita dúvida, né, se o que a gente está estudando, a gente estuda cálculo, a gente estuda matérias de química, né, de matemática, de física, e a gente se pergunta, será que eu vou usar o que eu estou estudando na minha vida profissional, né? O que eu diria para vocês? Eu acho que, assim, tudo a gente não vai usar tudo, realmente, eu acho que quando a gente, as matérias básicas do ciclo básico, né, a gente não vai realmente aplicar na prática, mas elas fazem parte de uma formação, ao meu ver, né, importante, porque a universidade, ela acaba te preparando para uma primeira experiência de superação de desafios, de resolução de problemas. Então, assim, não se preocupem que o que vocês estão passando hoje, às vezes, passar numa matéria bem difícil que eu não vou usar. Na verdade, você está aprendendo como lidar com os desafios, né, com os problemas. Então, acho que muito da engenharia, né, não só da engenharia de materiais, mas das outras, é a gente aprender a resolver problemas, encarar os problemas, definir uma estratégia, seja de estudo ali para passar numa prova. Você também vai ter que encarar um desafio no mercado de trabalho em que você vai ter que se estruturar ali para atender e para resolver aquele problema e para sair, entregar o melhor que você consegue ali naquela situação. Então, acho que para as matérias básicas, né, como estatística, a própria parte de computação que eu tive, são coisas que hoje, estando no mercado, eu penso, nossa, se eu tivesse na universidade, eu teria prestado, sabe assim, prestado mais atenção, teria tentado me envolver mais, me dedicar mais. Porque eu acho que essas matérias são matérias que, algumas delas, elas servem até hoje, tá? Por exemplo, a estatística e a computação, e nessa área, né, de dados. E as matérias técnicas, eu digo assim, a parte de materiais em si, aí sim eu acho que a gente realmente usa, né? São matérias que, se você quer ir para a área de materiais, elas chegam a ser um diferencial, que você acaba tendo uma formação diferenciada em relação a outras engenharias, como engenharia química, né, engenharia, enfim, de produção. É uma visão que só o engenheiro de materiais tem, da estrutura, da correlação com as propriedades e o desempenho do material, tá? Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo bem? Só Sim, te para ouvimos. confirmar. Então, tá bom. Então, a minha graduação, aqui eu tinha só feito uma lista das atividades que eu pude participar, que eu acho que foram todas importantes para a formação. Então, por exemplo, a iniciação científica, né, que lá na UFSCar a gente pôde desenvolver alguns trabalhos no laboratório de revestimentos cerâmicos, laboratório de permeação e sorção. Então, trabalhei com diferentes tipos de materiais, justamente para conhecer, né, e no caso do LARC, que é de revestimentos cerâmicos, eu pude também desenvolver um trabalho com bolsa, né? Para também ganhar um dinheirinho, né? Então, assim, isso foi legal para poder também ter a experiência de bolsista. Também participei lá de uma monitoria, de uma atividade de extensão, que na UFSCar a gente também tinha lá uma atividade de extensão que era justamente para divulgar a área de engenharia de materiais no ensino médio das escolas públicas.
porque vocês sabem que a engenharia de materiais não imagina se hoje já algumas pessoas não conhecem, há 15 anos atrás, muito menos, né? Era uma engenharia, assim, nova, e aí acho que muitas pessoas não conheciam, né? Então, a gente, da UFSCar, tinha essa atividade de divulgação. Então, a gente ia até as escolas públicas e fazia palestras, né? Sobre o que era engenharia de materiais, levava algumas amostras para despertar o interesse nesse pessoal de ensino médio, né? E atraindo aí mais estudantes para a nossa área. Tá? Aí depois eu também fiz o estágio curricular, né, que foi na Braskem. Aí nesse período eu me mudei mesmo para o Rio Grande do Sul, pude ficar 6 meses lá e trabalhando em projetos de pesquisa. Então essa experiência foi muito legal, porque eu apoiava um pesquisador da empresa e fazia os testes de laboratório para ele, né? Então fazia e ia aprendendo um pouco sobre a metodologia, sobre os testes e também sobre o material em si que a gente estudava. Na época era um polipropileno para alto impacto, então era bem ligado a materiais, né? Tentando entender ali as propriedades da resina ligado às características dos testes que a gente estava executando. Então foi muito interessante ver na prática ali, né, num laboratório. A Braskem tem até hoje um laboratório bem equipado, então foi bem mão na massa, mas foi bem interessante essa experiência. E depois, claro, daí o TCC, que faz parte, acho que, de todo mundo, né, toda a grade curricular, eu pude também desenvolver um trabalho de TCC na área de membranas poliméricas para células a combustível. Na época eu trabalhava nesse laboratório de polímeros, né, de permeação e sorção, e fiz uma revisão bibliográfica nessa área, para entender um pouco mais sobre que tipos de membranas estavam sendo estudadas. E aí foi um período também assim foi uma revisão bibliográfica, não envolveu o laboratório, mas foi um trabalho que tinha a ver com o que eu também trabalhava, né, na época que eu estudava. Então, essa foi a minha graduação, a parte técnica, mas assim, o que eu queria também deixar de mensagem para vocês é isso aqui, ó. Para mim também o que mais uma das uns grandes uma das grandes, vamos dizer assim, os grandes legados dessa área é a amizade, né, pessoal? É convívio, as interações que a gente faz. Aqui tem as fotos da turma, eu acho que o professor Leonardo não está em nenhuma aqui, mas essa é a nossa turma, né, de materiais. Eu considero que a nossa turma era bem unida. Aqui a gente tem as meninas, né? Nós éramos em 7 meninas, em 60, uma turma de 60. Éramos poucas ali, mas a gente até hoje tem contato, são amizades que ficaram, né? No meu caso, para a vida inteira. Então, isso aqui é uma parte que não está no aprendizado da técnico, né? Mas tá realmente na, na, uma das coisas mais importantes, né? Eu acho que vocês estão no momento que vocês devem, sim, aproveitar para formar vínculos, formarem laços aí que com certeza vai ficar para a vida inteira. Aí falando um pouquinho agora da minha experiência de primeiro emprego, tá? Eu entrei num trainee logo depois que eu saí da Braskem, desculpa, da UFSCar, e fui trabalhar numa empresa que se chamava Hexa, na época, e hoje se chama Silgan. Ela fica em Jundiaí, e eu entrei num trainee de engenharia de produto. A função, basicamente, do trainee era engenharia de produto. Então, era uma empresa que desenvolvia essas embalagens para cosmético, então era muito legal, porque, imagina, né, para as meninas é mais legal ainda, né, porque a gente vê estojos de maquiagem, batom, tampa de perfumaria, diferentes plásticos são usados ali, e a empresa era especializada em gestão de plásticos, né, de embalagens plásticas. Então, esse período, para mim, eu acho que, assim, importante vocês vão notar isso, né? Quando vocês se formarem, eu acho que, assim, existe uma vontade muito grande de começar a trabalhar logo, né? Muitas pessoas elas têm vontade de entrar no mercado de trabalho quando a gente se forma, a gente tem uma energia maior, né? Uma vontade maior de fazer as coisas acontecerem. Então,
Eu acho que, assim, esse trainee foi uma época que era assim, era um trainee faz tudo. Eu participava de muitas atividades e, normalmente, os trainees, eles têm, normalmente nas empresas, né, trainee, jovem parceiro, tem vários nomes, programas. Eles têm um programa que você conhece várias áreas, você faz um job rotation, né, roda por diferentes áreas e você tem uma exposição muito legal, porque você passa a ser conhecido, conhece a, os gerentes das áreas, coordenadores, né? Então você acaba tendo uma oportunidade única, né, de aprendizado. E nesse trainee, eu fazia, então, desde o desenvolvimento dos produtos em si, desenvolvimento de qual material vai ser utilizado naquela peça, qual a cor, né, desenvolvimento dos masterpieces concentrados de cor, por exemplo. É, participava do desenvolvimento dos moldes de injeção, é, de moldes tanto de uma cavidade piloto, né, quanto moldes finais. Participava dos testes de homologação desse material na fábrica. Aí, uma segunda atividade, eu também acompanhava os testes em cliente, então foi muito legal também que, por exemplo, pude acompanhar um invase de batom na embalagem que a gente tinha desenvolvido, então foi uma coisa assim bem prática, né? E a gente aprende também um pouco do processo do cliente. A parte de documentação de projeto, então eu fazia todo projeto ele tem uma parte documental muito importante, né? De cronograma, requisitos técnicos, a parte toda de análise de viabilidade, né, de viabilidade econômica, tudo isso tem que ser documentado e eu também era responsável por fazer a documentação, né, de algum dos projetos e também participava de projetos Seis Sigma e de Lean. Então, eu tive os trainees, normalmente também tem muitos treinamentos. Eu pude fazer esses treinamentos na empresa, né, e também participar desses projetos de redução de perdas, melhoria de desempenho, né, desempenho geral da fábrica. Isso aqui está muito mais ligado até à engenharia de produção, mas aí eu acho que qualquer engenheiro, engenheiro de materiais, eu acho que facilmente ele também se insere ali, né, no ambiente de empresa, de processo produtivo, e isso é facilmente, assim, a gente consegue, acho que, aprender isso na prática, né? A gente não precisa, talvez, de uma formação inicial, porque isso aqui é muito, eu acho que do dia a dia de qualquer fábrica, de qualquer processo produtivo. Não precisa ser um engenheiro de produção, digamos assim, né, para a gente poder desenvolver projetos nessa linha. Bom, depois da Hexam, eu fui para a Braskem, né? Na época o que aconteceu foi que o meu antigo coordenador lá, né, na Braskem, da época do estágio, ele tinha uma vaga lá no Rio Grande do Sul e ele me chamou para voltar para a empresa. E aí, claro que eu estava gostando bastante da Hexam e do trainee, né, que eu estava, mas eu acho que a minha decisão de ir para a Braskem foi muito na linha de é uma empresa maior, né? A Hexam era uma empresa de médio porte e a Braskem é uma empresa já multinacional, maior, né? E aí na ideia de que eu teria também mais oportunidade, né, de crescimento. Então, não me arrependo. Eu queria aqui mostrar nesse slide assim, o que eu vejo da minha experiência na Braskem. Eu comecei, e aí, assim, muito na linha das funções que eu exerci na Braskem, né? Como que ela, como que ela como elas são diferentes em termos das interfaces, né, dos contatos que a gente tem, seja dentro da empresa ou fora dela. Isso muda bastante a atividade que o engenheiro de materiais ele exerce. Então, eu comecei na Braskem na área de engenharia de produto. Então, a engenharia de produto, para explicar para vocês, pelo menos na Braskem, na empresa que eu trabalho até hoje, ela é uma área muito legal de começar. Por quê? Ela tem interface, ela tem contatos com diversas áreas da empresa. Então, basicamente, o engenheiro de produto ele desenvolve novos produtos, né? E ele, justamente por desenvolver, imagina, para você desenvolver uma resina nova, você precisa fazer muitos testes, testes em laboratório, testes
na área industrial mesmo, né, fazer testes em campo, né, mesmo na produção, e todo o alinhamento por trás para conseguir fazer a homologação em cliente e também lançar um produto novo. Então, tem todas essas etapas que dependem de, basicamente, quase todas as áreas da empresa são envolvidas, né, quando a gente tem esse tipo de atividade. Então, assim, é uma área que você tem contato com o laboratório, tem contato com a área industrial, com a área de comunicação para fazer o lançamento do produto, com a área de sustentabilidade, economia circular, né, que hoje é muito importante, com a área de planejamento para você encontrar um espaço para você testar o seu produto. Então, você é muito, muito exposto ali a diversas áreas da empresa. E se você não gostar da engenharia de produto, você tem muito contato com outras áreas e pode ali até migrar de carreira, conhecendo um pouco do que as outras áreas fazem. Eu conheço engenheiros de produto que foram para áreas de projetos, né? Que foram para a área de sustentabilidade. Eu mesmo fui engenheira de produto, depois eu acabei indo para a área de engenharia de aplicação, que são áreas que têm relação. Então, eu diria que é uma área muito boa para a gente começar a nossa carreira, né? Porque te dá muitos contatos dentro da empresa. Mas é uma área interna, é uma área que você não tem muita interface, por exemplo, com o cliente. Então, eu fiquei mais ou menos 2 anos, né, 2 a 3 anos, e depois eu migrei para a área de engenharia de aplicação. E aí é uma área também, explicando um pouquinho do que faz o engenheiro de aplicação, né? Ou engenheiro de serviços técnicos, ou engenheiro de technical service, né, como o pessoal chama no mercado. Essa área é uma área técnica, mas ela cuida muito da interface entre a empresa, que tem dentro da empresa, e o cliente. A gente diz que é uma área externa mesmo, a empresa. É uma área que vai ter contato, vai atender os clientes, fazer os serviços técnicos para os clientes da empresa. E aí, justamente, sendo responsável pelo atendimento técnico, é, tem que estar sempre, tem que conhecer o processo do cliente. Então, aí entra uma outra competência técnica mais ligada ao processamento do plástico, porque aí a gente vai visitar clientes e ajustar a formulação, por exemplo, ajustar um parâmetro de processo. A gente tem que verificar se o produto que a gente está oferecendo para o cliente é o mais adequado. A gente tem que trazer demandas do mercado, por exemplo, eu quero uma resina, um polímero que seja mais rígido. Então, o engenheiro de aplicação é responsável por ver essas tendências de mercado e levar para dentro da empresa, para o engenheiro de produto, por exemplo, fazer um desenvolvimento novo, né? Então, é uma função, assim como a área comercial, que ela está diretamente ligada ao cliente. É uma área que olha para fora da empresa. E isso, assim, eu estou na engenharia de aplicação há quase 10 anos, né? Então, é muito interessante ver como que o escopo ali de trabalho, os horizontes se ampliam quando a gente olha, além de toda a interface dentro da empresa, a gente começa a olhar para fora da empresa, né? Aí, os contatos, né? É claro que exige também uma disponibilidade para você viajar, né? Você tem que gostar de viajar e não pode muito acho que o perfil para você também gostar da engenharia de aplicação é um perfil mais também de estar na rua, de estar nos clientes, na rua. Então, é uma possibilidade também que empresas assim maiores, elas mantêm um corpo de funcionários nessa função, porque acho que é importante entender o cliente para que a empresa possa inovar sempre, estar sempre atualizado com o mercado. Tá? Então, isso basicamente é o que o engenheiro de aplicação faz. Tá bom? Então, assim, é só para mostrar para vocês que como muda, né, o escopo de trabalho quando a gente quando a gente começa a olhar para fora da empresa também. Bom, seguindo aqui, como eu falei para vocês, eu fiquei 11, tô há 9 anos, desculpa, na engenharia de aplicação. E aí vocês podem se perguntar, poxa, mas será que não cansa, né, ficar 11 anos na mesma
na mesma função, na verdade, eu diria que não. Por quê? Porque dentro da mesma área, uma coisa que também pode acontecer é que você muda. Você pode, por exemplo, dentro de uma mesma área, mudar de segmentos de mercado. Então, por exemplo, eu já fui engenheira de aplicação, cuidei de clientes do segmento de PVC para construção civil, então cuidando desses perfis de janela, né, de porta, de tubos. Depois eu fui para a área de fios e cabos, esses polímeros que são usados no revestimento de cabos. Depois eu fui para aplicações farmacêuticas, então bolsas de soro, seringa, toda essa parte que não tem, é completamente diferente, são requisitos totalmente diferentes, são mercados totalmente diferentes, né? Do que, por exemplo, a construção civil, né? Então, e depois hoje eu trabalho com embalagens alimentícias, que também são outras características, né? Então, assim, uma possibilidade de você se movimentar e aprender mais dentro da mesma área é mudando o segmento, é mudando de tipo de produto e tipo de mercado que você atende, ou que você desenvolve, né, produtos. Isso é uma forma, tá? A outra forma que eu vejo é, assim, você se tornar um especialista, né? Para quem... Estou tudo falando de carreira técnica, tá, pessoal? Você pode se tornar um especialista, por exemplo, do processo de injeção, do processo de sopro, processo de extrusão. Muitas pessoas que acabam tendo muita experiência, ficam anos, né, no mercado atendendo uma determinada aplicação, acaba tendo tanto conhecimento que até sai da empresa e começa a trabalhar com consultoria, por exemplo. Pode ser um consultor técnico, porque não necessariamente o seu conhecimento precisa ser dentro da empresa, né? Você pode trabalhar por conta também depois. Então, essa é uma outra possibilidade para quem quer seguir carreira técnica, é se tornar um especialista, né, e um consultor. E também, uma coisa que eu não poderia deixar de falar é a economia circular, né? Acho que hoje é o que toda empresa de plástico, a indústria plástica, né? Indústria de polímeros, ela demorou um pouco para se engajar, né? Mas hoje, eu diria que a maior parte dos projetos, pelo menos a empresa que eu trabalho, estão ligados à economia circular. Para você se tornar especializado nisso, conhecendo a análise do ciclo de vida, como que funciona o desenvolvimento mesmo das resinas a partir de resíduo pós-consumo. Tem muitos projetos nessa área, e eu acho muito legal, particularmente, né? E eu acho que isso é o futuro da indústria dos polímeros, tá? Eu acho que daqui para frente é muito importante o engenheiro de materiais aqui, porque ele vai ajudar a entender que propriedades são propriedades totalmente diferentes, né? Que uma resina pós-consumo reciclada vai ter em relação à resina virgem, a resina produzida de reator, né? Então, isso é uma questão também muito legal. Para quem quiser trabalhar com economia circular, é uma área que daqui para frente vai ser muito requisitado um profissional que conheça, tá, né, de economia circular de plásticos reciclados. E, por fim, eu trouxe um slide para falar sobre o desenvolvimento das competências. Eu acho que, assim, eu coloquei em 3 categorias aqui, que, para mim, são bem importantes. Tem as competências, né, técnicas que a gente tem que desenvolver, então, uma especialização, um curso, né, de algo que a gente acha que precise, né, fazer um curso específico sobre aquele tema, ou um mestrado, um doutorado. Eu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, consegui fazer um mestrado, né, durante o meu período que eu estive lá na Federal do Rio Grande do Sul. Eu acho que foi muito válido, acho que é sempre muito bom você continuar se atualizando, né, e fazendo os cursos. Isso é uma parte, né, que é o aprendizado aí para o trabalho, que a gente chama. Os idiomas, eu até coloquei assim numa categoria separada, porque parece meio clichê, né, de falar que é importante estudar idiomas, mas no meu caso em específico, isso foi muito importante, porque o inglês, tendo o inglês, a gente consegue muitas oportunidades de inglês e espanhol, né, de trabalhar também no mercado, atendendo, por exemplo, mercado externo, né, e participando de reuniões com
se é uma empresa, por exemplo, multinacional, você vai precisar se comunicar com outras pessoas em outros idiomas. Então, se você não tem, acaba sendo um fator importante na escolha de quem vai, por exemplo, ser escolhido para aquela função, né? Então, se vocês puderem sempre estudar, buscar estudar inglês principalmente, né? E espanhol é muito legal. Eu acho que isso ajuda muito, te abre muitas oportunidades. Tá? E aqui, por fim, as competências comportamentais, que eu diria que para uma carreira técnica é tão importante quanto, mas para uma carreira, às vezes, mais de gestão, uma carreira, às vezes, mais comercial, talvez, as competências comportamentais são até mais importantes que as técnicas. Então, o que seria, né? É o que as empresas também exigem, assim, um perfil, né, de pessoa, de comportamento, que seguem, por exemplo, né, competências pessoais e emocionais. Então, o autoconhecimento, a adaptabilidade, você se adaptar a uma nova situação rapidamente, né? Comportamento, por exemplo, as competências interpessoais também, além de olhar para si, né? Olhar também para as relações com as pessoas dentro da empresa e fora. Então, você participar do desenvolvimento das pessoas, né? Você trabalhar com colaboração e inclusão. Hoje em dia, ainda estamos muito longe, mas as empresas estão muito olhando para a parte de inclusão, de ter mais mulheres na liderança, né? De ter pessoas PCD, pessoas pretas. Então, acho que isso, assim, faz parte das competências, né, mínimas que a empresa exige, né? E também as competências de negócio. Então, você conhecer o seu o que você o negócio em que você está inserido, né? E você ter essa atitude de empresariamento. Então, por exemplo, você ser dono daquilo que foi te passado, você ter uma proatividade. Isso é muito importante, né? Quando se trabalha aí na empresa. E a sua habilidade de tomada de decisão também. Então, como que você junta dados, você toma decisões, né? Então, isso é muito importante e isso é um aprendizado que acaba sendo esse aprendizado é muito pelo trabalho, né? Então, é durante o trabalho, durante a sua carreira, a sua trajetória profissional que você vai desenvolvendo. Então, isso é muito, diria que hoje as pessoas muitas vezes têm muito conhecimento técnico, né, mas acaba não desenvolvendo tão bem, tanto quanto técnico, as competências comportamentais. E aí acaba que muitas vezes elas acabam ficando frustradas ou desvalorizadas na empresa porque acaba esquecendo desse lado, né? Eu acho que não adianta, sim, ser muito técnico e não conseguir se comunicar, por exemplo. Então, é muito, muito importante, diria até mais importante, o desenvolvimento das competências comportamentais, tá bom? Bom, aí era isso que eu tinha preparado para servir de base dos slides, né? E aí eu fico à disposição para tirar dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso ficar até mais um pouquinho, tá, Jéssica? Porque eu atrasei para entrar, então eu já pedi aqui um tempinho a mais. Ah, excelente, Paula. Muito, muito, muito obrigada por mostrar isso tudo para a gente. Agora é com vocês, meninas. E aí? Quem tem dúvidas, quem tem perguntas para a Paula? Conta para a gente. Guilherme, pode abrir aí a câmera para fazer pergunta para a Paula. Oi, Paula, bom dia, tudo bem? Primeiro eu queria Bom agradecer, eu dia. acho que em nome de todo mundo, eu acho que todo mundo deve ter gostado muito, essa palestra realmente foi muito boa, tá? E eu Legal. queria fazer uma pergunta para você. O que fez você escolher ir para tão longe, né? Porque eu acho que no início da palestra, se eu não me engano, posso estar Claro. errado, você falou que você era de São Paulo, eu acho, não sei se estou certo. Mas aí você foi para Sim, São sou de São Carlos. Paulo.
aí você vai para São Carlos, que é uma decisão complicada, né? Porque você fica longe dos seus pais, você não pode voltar todo dia. Ah, na verdade, não fiquei tão longe, porque eu nasci em São Paulo, desculpa, eu achei que São Paulo é estado, né? Mas eu nasci em São Paulo e. Só um minutinho, peraí. O pessoal tá me chamando aqui. Mas é assim, na verdade, eu sou de Araraquara. Então, é pertinho de São Carlos, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em Araraquara, então não era tão longe. Para mim ficou tranquilo, assim, né? De São Carlos é meia hora de Araraquara, então todo fim de semana eu estava em casa durante a graduação. Eu acho que esse momento de mudar mesmo de cidade, de um lugar diferente, foi depois que eu me formei, né? Depois que eu me formei que que eu me mudei para Jundiaí, que também é perto de São Paulo, mas não tão perto, né? E depois quando eu fui para o Rio Grande do Sul, que aí sim foi uma experiência bem diferente, né? De morar quase 3 anos aí fora mesmo do estado. Mas não foi tão drástico assim. Então, eu posso mudar minha pergunta? Desculpa, eu tinha Claro. entendido São Paulo, São Paulo. Então, eu queria saber, tipo, o que que fez você escolher engenharia de materiais há 15 anos, se eu não me engano, atrás? Até o Leonardo pode responder se ele estiver na sala ainda, mas porque, sabe, se hoje é muito pouco divulgado, as pessoas não sabem o que que é engenharia de materiais. A gente, quando foi no Flood Portos Abertos recentemente, não sabia. O pessoal chegava, você conhece? Não fazia ideia, né? Então eu queria saber Sim. como é que você descobriu engenharia de materiais? Como é que você soube que esse era o curso que você tanto queria? Na verdade, não queria. Eu sempre gostei muito de química na minha, né, no colégio, tive uma professora que me estimulou muito, né? Eu acho fantástico quando os professores, eu vejo assim que a Jéssica e o Leonardo estão fazendo de estimular, né, os alunos, eu acho isso muito legal porque realmente influencia, né? E eu fui muito influenciada ali pela minha professora, né, de química, eu gostava muito. Então eu fui para áreas, eu prestei vestibular de farmácia, bioquímica, materiais e engenharia de alimentos. Então, assim, era a minha última opção a engenharia de materiais. Só que o que aconteceu, na verdade, a materiais é muito conhecida ali na região, né, de São Carlos, por ser um curso, é, por ser um curso conhecido, né, pioneiro. Então, a gente já conhecia por isso e porque também tem muita química, né? Eu escolhi prestar. Mas aí o que aconteceu no meu caso, não sei se o do Leonardo foi assim, mas eu fui fazer a matrícula porque o vestibular da UFSCar era o primeiro que saiu o resultado na época. E eu me apaixonei pela UFSCar. Eu gostei durante a matrícula eles levam para a gente conhecer os laboratórios da universidade, e você vê os laboratórios de cerâmica, lá de metais, polímeros, vidros, você fica fascinado com tudo aquilo, né? Então foi isso que me fez escolher, assim, primeiro a afinidade, né, pela química, né, pela parte de materiais em si, e depois porque foi, por sorte, a primeira matrícula e eu gostei já de cara. E daí eu achei que eu não ia gostar mais de nenhuma outra. Então foi assim. Meio na O sorte, né, professor Paula? Leonardo foi, foi meio na sorte, porque eu acho que a gente é muito novo, não é? Eu acho que vocês também são super jovens, mas a gente é muito novo e muito imaturo ainda para saber o que quer, né? Quando tem 17, 18 anos, né? Então vai muito pela afinidade, assim. Foi meio na sorte. Podemos dizer que foi meio na sorte. Mas não me arrependo. Certinho, obrigado. Muito bem. Agora, Gustavo, pode fazer sua pergunta. E deu certo. É porque minha câmera ela tem problema, tem hora que ela liga, tem hora que não. Bom, Paula, primeiro, muito obrigado, viu? E Obrigada aí. segundo, eu queria te perguntar um pouco como é a sua rotina trabalhando, porque é uma dúvida que eu sempre tenho com os engenheiros, tipo, você chega, você vai para um laboratório, você vai para o seu escritório, o que que você faz, quais que são os problemas diários que você tem que enfrentar?
Tá, vamos lá. Hoje, na função que eu tô, que é engenharia de aplicação, né? É uma atividade externa e eu não tenho necessariamente que ir para o escritório, então não tenho uma rotina de todo dia para o escritório. Eventualmente eu vou para alguma reunião, mas eu trabalho assim em casa, né? E nos clientes, em casa, assim, para fazer as demandas internas da empresa, mas o meu trabalho normalmente, né, em viagem, né, acordar, às vezes pegar o carro e ir para uma unidade da empresa que eu atendo, ou viajar, às vezes, de avião até uma outra cidade, e fazer visitas em clientes. Então, assim, uma parte, digamos que 50% do meu trabalho é estar no cliente, né? Então, assim, tem que ir acompanhar um teste, por exemplo, né, de um produto novo, um cliente, ou o cliente está com uma reclamação. Então, aí também é uma função que o engenheiro de aplicação tem que atender e entender o que está acontecendo, né, com aquela reclamação que o cliente tem, se é relacionado ao material ou não. Então, tem essa parte que é externa, que digamos que é metade do meu trabalho, e a outra metade é a parte interna mesmo, que aí a gente tem que fazer relatórios, tem várias reuniões internas de projetos, né? Tem que registrar as nossas atividades, tem que participar, às vezes, fazer treinamentos também, treinamentos tanto dentro da empresa quanto fora. Então, acompanhar auditorias de cliente também. Então, é bem dinâmico, eu diria, essa função digamos, de engenharia de aplicação, e ela é bem diversa. Tem dia que você pode estar, até, por exemplo, dentro. Eu faço muitas visitas dentro das fábricas nossas para ver como é que está o produto, o desenvolvimento de um produto eu acabo acompanhando parte, né? É uma área muito dinâmica, principalmente porque o cliente também, os clientes, né, da empresa, normalmente eles são dinâmicos também, né? Então acaba sendo cada dia uma novidade, cada dia um desafio novo. Diria que para quem gosta de funções dinâmicas, né, e que envolvam estar sempre também viajando, é uma área legal. Ou meio que não tem rotina, né? Aí não dá para cansar do trabalho. Não tem rotina, não tem rotina, e assim, se às vezes você está trabalhando né, do café, de um lugar, assim, não tem muito, o horário, claro, né, não tem muito, o cliente pode ter problema a qualquer hora, né, então também tem que estar preparado para isso. Tem uma flexibilidade maior de horários, né, mas mas também quando precisa, né, quando o cliente reclama, a gente também tem que estar à disposição ali, né, tem que estar disponível. Tem o lado bom e o lado ruim. Perfeito, muito obrigado, viu, Paulo? Obrigada, eu. Excelente. Quem quer fazer a próxima pergunta, pessoal? Bárbara, pode fazer sua pergunta. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, Além tudo das jóia. competências que você trouxe para gente, quais dicas mais você acha que são valiosas para quem está se inserindo no mercado de trabalho agora? Olha, eu vou dar uma opinião, pelo que eu vejo também, de pessoas que entram recente na empresa, né? Eu acho que é importante mostrar, quando você está começando, para você ser ali notado, para você ter, às vezes, até a oportunidade de continuar na empresa, por exemplo, num estágio, né, ou num primeiro emprego, eu acho muito importante a proatividade, você mostrar, você não esperar, por exemplo, quando te passam uma atividade ou um desafio ali, não esperar você ir atrás realmente, né? Não, propor novas. Às vezes você tem uma ideia diferente. É esperado de um recém-formado, de um jovem, que venham ideias novas. Então, não ficar acanhado de que a sua ideia não vai ser válida, né? Acho que assim, propor novas ideias, né? É sempre esperado de quem entra, com uma visão diferente, né? Uma visão fresca, vamos dizer. E assim, comprometimento, tá? Eu acho que assim, proatividade,
essa questão de propor novas ideias e um comprometimento que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas, elas não se comprometem, né, a entregar aquilo que, por exemplo, você diz que vai fazer alguma coisa, mas acaba não entregando o que você se comprometeu a fazer. Então, acho que isso, assim, gera uma situação de você se comprometer e você realmente entregar o que você disse que queria entregar, gera uma confiança, né? Uma relação de confiança. Então, acho que isso eu vejo pelas experiências, né, que eu tive, que é muito importante no início ali, né, quando você está começando a carreira. Então, seriam essas coisas, pensando assim rapidamente. Tá bom, obrigada. Obrigada, eu. Excelente. Gabriel tinha levantado a mão aí para fazer pergunta. Pode fazer pergunta também. Ok, ok. Oi, Paula. Eu queria Olá, primeiramente agradecer pela palestra, eu gostei bastante. E obrigada. durante a palestra você comentou sobre a importância das habilidades comportamentais, etc. E uma coisa que eu queria te perguntar era, durante a sua graduação, quais experiências que você teve que você acha que te ajudou a desenvolver elas? Você acha que núcleo e iniciação foram partes fundamentais ou teve coisas além disso que ajudaram também? Olha, tudo que envolve relacionamento com pessoas. Quanto mais pessoas, quanto mais conflito, melhor. Porque assim, a gente só aprende na prática. E eu diria assim, por exemplo, iniciação científica, mestrado, toda essa parte acadêmica, né, mais técnica, elas ajudam mais menos, que é muito mais individual. Mas tudo que envolver organizar um grupo, né? Aí tem coisas que eu até não participei na universidade, mas, por exemplo, o centro acadêmico, a empresa júnior, né? Atividades até sociais, né? Que exigem trabalho em grupo. Isso tudo, e se tiver conflito é melhor ainda, né? Se tiver coisas para serem decididas, é isso que ajuda. Então, assim, eu diria que até na minha graduação eu não tinha essa visão. Então, eu não participava muito dessas atividades, eu sempre fui mais introvertida e mais na minha. Então, eu não participava tanto. Mas hoje eu vejo que isso é muito importante. Então, se vocês puderem, durante a graduação, já começarem a interagir e participar de grupos, assim, que você precise realmente demonstrar ali, começar a desenvolver as competências, é melhor. Porque você já vai antecipando algo que, às vezes, você vai ter que acelerar o seu aprendizado na empresa. Porque aí, eu diria que meu maior aprendizado foi depois da graduação, né? Foi durante a minha vivência ali no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Que eu estava num lugar desconhecido, com muitas pessoas também novas, e ali foi meu maior aprendizado, meu maior pico ali de aprendizado. Mas, vocês que estão aí na graduação podem começar já. Ok, contemplado. Obrigado. Quanto mais conflito, melhor. Quanto mais conflito, tiver que conversar, assim, ter que achar um consenso, ter que convencer outras pessoas, ter que, né, demonstrar. Isso é tudo dia a dia da Desenvolver empresa. argumentação. É, Argumentação, exato. Não, isso é uma muito verdade obrigado. muito grande, Paula. Eu tinha É, também, quando eu estava na graduação, eu não também era a mesma coisa, eu sempre fui tímida, introvertida, me saía assim de qualquer atividade, mas hoje eu vejo a importância, é muito grande. É não muito é? grande, né? Hoje eu trabalho assim eu tinha dúvida se eu ia conseguir trabalhar numa área que eu tenho que estar direto com o cliente e fazendo com esse meu perfil mais quieto, mas assim, eu acho que os introvertidos não se preocupem, porque é tudo possível, cada um tem o seu perfil e não necessariamente o mais extrovertido ou mais, né, de repente, desenvolto ali, né, na parte social, vai ser quem também não é exclusivo, entendeu? Uhum. É possível você desenvolver, né, as competências e também existem perfis, né, perfis diferentes para a mesma função. Uhum, exatamente. Muito bom. Quem tem mais perguntas, pessoal, tá? Finalizando o nosso tempo aí. Bruna, pode fazer sua pergunta para a gente.
Olá, tudo bom? Primeiramente, né, como todo mundo Oi, já Bruna. agradeceu, eu gostaria de agradecer de... Oi? Alô? Tô ouvindo. Ih, meu Deus. Eu tô ouvindo você. Consegue? A gente está te Sim. ouvindo, Bruna. Acho que ela só tinha te falado oi. É que deu uma cortada aqui na minha conexão. Aí eu até vou ligar a câmera de novo. Desculpa aí a interferência. Então, primeiramente, eu queria lhe agradecer, né, de compartilhar essa experiência. Pessoalmente, eu estava esperando muito, né, ter esses relatos da atuação do engenheiro de materiais na indústria propriamente dita. É porque a gente vê muito mais a parte acadêmica, vê a parte industrial muito diferente, né, do que a gente costuma ver. E é uma das coisas que a gente tem mais curiosidade. E eu queria perguntar mais especificamente em relação à área de engenharia de aplicação. É, Quando você entra numa empresa, por exemplo, na parte trainee, já existe algum tipo de triagem daqueles que querem ir para essa área? Ou você precisa, tipo, de uma experiência prévia dentro da empresa para se tornar um engenheiro de aplicação para essa empresa? É, bom, normalmente, para você se tornar engenheiro de aplicação, como estou dizendo mais na área específica de plásticos, né? Você precisa ter uma experiência prévia ou pelo menos uma formação ligada à área, né? Então, por exemplo, eles já dão uma selecionada pela área, tem que ser engenheiro de materiais, ou engenheiro químico, alguém que já tenha trabalhado com plásticos ou que tenha base para isso, nesse caso da Braskem, por exemplo. Então, a parte técnica, sim, é importante, né? E eles vão dar uma olhada também no perfil, como você vai ser a cara da empresa para atender um cliente, tem que ser também alguém que demonstre comprometimento, confiança, né? Que seja alguém que não, que tenha, que de repente até já seja, tenha tido, se é alguém dentro da empresa, que já tenha tido experiências anteriores, por exemplo, na engenharia de produto, numa área técnica, e que tenha boa comunicação, por exemplo, né? Eles vão olhar algumas coisas, eu acho, assim, parte técnica e também essa parte de como se comunica, de como, de repente, principalmente acho que como se comunica e como entrega os resultados ali, né? Porque também é uma função que exige um pouco de entrega, né, de comprometimento, porque o cliente sempre está em primeiro lugar, né, aquela história, o cliente sempre tem razão, né, então você não pode ter um perfil muito agressivo, assim, de dizer, sabe, de confrontar por qualquer coisa, muitas coisas você tem que engolir mesmo, que o cliente fala, depois digerir e depois dar uma resposta, né, então eu acho que é um pouco das duas coisas, tá, técnico e também de perfil. Não sei se eu respondi, mas eles não. É difícil pegar alguém também que não tenha uma experiência prévia, tá? Eu acho que eles vão, assim, não dá para entrar direto para atender um cliente. Acho que tem que ser um processo, alguém que já tenha uma experiência prévia dentro da empresa, em áreas técnicas. É a minha opinião, né? Que eu vejo assim dentro da área. É uma área assim, é uma área que busca pessoas que vão se tornar um dia talvez até especialistas, né? Então, é alguém que já tem um certo conhecimento. Eu não sei se é uma área para começar dentro da empresa sem experiência nenhuma, entendeu? E era mais nesse sentido mesmo que eu ia perguntar. Normalmente ou você vai começar, por exemplo, é possível começar, mas aí você vai fazer. Normalmente eles vão preparando, eles vão trabalhando, por exemplo, você atender clientes menores, né? Assim, é uma preparação, não dá para já também, né, contratar uma pessoa e jogar lá para ela atender clientes e sem ela ter um preparo, né? É bem cauteloso porque é uma função que exige
a imagem da empresa, né? Você acaba sendo a imagem da empresa para um cliente, né? Então, é mais ou menos isso. Entendi. Muito obrigada, viu? Imagina. É uma função de muita responsabilidade, né? Tá representando ali, indo lá no cliente resolver o problema, você tem que desempenhar bem, né? Pois é. Ô, Jéssica, daqui a pouco eu preciso ir, que eu acho que Sim, então já vamos para a passei última aqui. pergunta. Então, Última pergunta, gente, rapidão. Quem gostaria de fazer a última pergunta? Rebeca, conta pra gente a sua pergunta pra gente finalizar. Oi, Paula, bom dia. bom dia. Mais uma vez, agradecer, né, pelo tempo que você está gastando aqui com a gente. E a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é até uma pergunta que eu já fiz antes para outra pessoa que veio falar com a gente. Mas eu queria saber, assim, como foi para você a experiência de estar trabalhando com pessoas de outras áreas? Porque você até que falou da parte de cosméticos, da parte também seringa, várias outras coisas que você mexeu, né? E acaba que a gente tem contato com gente de muitas áreas diferentes. Tipo, além dos clientes, tipo, técnicos de áreas diferentes. E eu queria saber, tipo, como é que foi a sua experiência nesse sentido e como foi a preparação para você estar trabalhando nessas áreas que são tão diferentes. É sempre difícil, tá? Assim, cada segmento tem um perfil, né? Tem segmentos que também são mais masculinos, por exemplo, tem outros tem segmentos que são, por exemplo, construção civil, fios e cabos, é muito, você vai lidar sempre com homens e com eu também sendo mulher, compartilhando experiência com as meninas, é sempre um desafio, né? Também a gente poder em alguns segmentos que são mais masculinos, a gente poder impor também a nossa opinião e ser respeitada, né? Então, eu acho que, assim, tem uma questão de você se adaptar mesmo, você entender, fazer a leitura ali de quem você está se relacionando, né? De como está o perfil da pessoa e se comunicar e se fazer entender ali, né? Fazer ser entendida, dependendo do perfil, mas isso eu acho que é muito com a experiência, é com a experiência. Num primeiro contato, você vai percebendo, não tem muita preparação, eu acho, sabe? No meu caso, foi meio que vivendo, apanhando, né? Tipo assim, não deu certo desse jeito, né? Nessa abordagem, vou tentar outra. Então, e você vai também, isso muda tanto de segmento, né? Por exemplo, cosméticos ou farma, ele é bem mais, um ambiente mais tranquilo, diria assim, em termos de, não tem muito conflito, né? Agora o ambiente já da construção civil, do automotivo, já é um pouco mais conturbado, né? Isso você vai aprendendo. E também muda um pouco de região. Então, assim, o Brasil, a gente está mais acostumado. Quando você também vai para a América Latina, a Argentina é totalmente diferente, né? A língua e o perfil também, né? Dos clientes da América do Sul. E também, quando vai para fora, então é outro mundo, né? Europeu também é outra cabeça, eles são muito mais preto no branco, não tem esse jogo de cintura que o brasileiro tem, né? Esse jeitinho brasileiro, vamos dizer assim. Então, é muito da convivência. Acho que a preparação é assim, você está você tá aberto, né, a ouvir, principalmente nas situações, você ouvir o cliente, né, ouvir suas interfaces primeiro, antes de falar, né, e aí fazer a leitura. Como que eu vou falar a linguagem dessa pessoa? Né, ela está querendo que eu resolva o problema e não quer conversar, né? Beleza, eu vou responder ele por e-mail e resolvi. O problema dela, ela não quer muito contato. Tem clientes ou interfaces que já vão preferir, sabe, ter uma construção ali da solução junto. Então, assim, é muito caso a caso. E eu acho que é um pouco de... Não tem preparação, eu diria. Só tem que estar realmente aberta, né, para isso. É mais na prática, né, É da Paula? prática, No dia a dia. exato. Beleza. Muito obrigada, viu? Obrigada. Excelente, gente. Então, Paula, muitíssimo obrigada por você disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente, para compartilhar
a sua experiência, né, a sua trajetória. Isso é algo, assim, importantíssimo para os meninos, né, isso faz uma diferença muito grande para a formação deles, ali estão no meio de todas as disciplinas, né, naquela loucura, estudando, fazendo todas as atividades, e ter, né, essa perspectiva de alguém mais experiente, que já trilhou esse caminho, ajuda demais, né, é algo importantíssimo para eles. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu, Paulo? Então, a gente vai Obrigada. encerrando por aqui. Muito obrigada e desculpa os problemas técnicos. Espero ter Faz conseguido parte. contornar. Faz parte, Paula. Então, a gente encerra por aqui esse encontro hoje. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar para mim, que eu envio para a Paula, e a gente continua essa conversa agora offline, tá bom? Tá Então, muito joia. obrigada a todos. E nos vemos. Tchau. Obrigada, viu, Paula? Tchau, tchau.